Um jovem fugiu nu do Getsêmani para não ser preso. E aí, sabia dessa? A Bíblia nos informa essa história, que é muito curiosa e muito pouco conhecida, apenas no Evangelho escrito por Marcos. E é exatamente por isso que acredita-se que esse jovem em questão tenha sido o próprio Marcos. Ele, João Marcos, era filho de uma Maria que era muito importante na igreja primitiva. Foi na casa dela que a igreja havia se reunido para orar naquela ocasião em que Pedro estava preso e foi inclusive de maneira milagrosa liberta da prisão. Acredita-se inclusive que o cenáculo onde Jesus realizou a última ceia com os seus discípulos tenha sido no terraço da casa exatamente dessa Maria. E esse Marcos, ou João Marcos, ele era primo de Barnabé, ele se tornou companheiro de Paulo, juntamente com Barnabé na primeira viagem missionária, embora em algum momento daquela viagem, não sabemos por que ele tenha abandonado, era alguém que participou então de alguma forma da história, do contexto da igreja primitiva. Mas mais importante do que saber quem era esse jovem, que possivelmente sim era o próprio João Marcos, a gente tem que considerar essa situação em si. Aquele homem estava seguindo a Jesus, mas, ao que parece, por curiosidade. Ele deve ter visto alguma movimentação próxima à sua casa, de Judas levando aquela tropa de soldados, e como já estava pronto, deitado para dormir, nu, ele pegou apressadamente então o seu lençol e correu, seguindo aquela multidão, para ver o que é que aconteceria. E aí então, quando os soldados chegaram no Getsêmani, onde Jesus estava com os seus discípulos, e eles cercaram Jesus, prenderam Jesus. Os discípulos começaram a escapar, os discípulos começaram a fugir. Esse jovem, possivelmente João Marcos, que estava envolto apenas com um lençol, foi descoberto, foi visto pelos demais soldados. Aqueles soldados então foram até ele, o agarraram, e ele com toda a sua força, para que não pudesse ser preso, para que pudesse fugir, quem sabe, da morte, saiu correndo e, nu como estava, foi embora, fugindo. A gente fica pensando que muitas vezes nós nos propomos a seguir a Jesus tão somente por curiosidade. Muitas vezes nós nos aventuramos em querer chegar perto do movimento, das pessoas que estão junto de Cristo, mas fazemos isso de modo inconsequente, fazemos isso com pressa, fazemos isso sem calcular exatamente o custo, o preço e o que envolve seguir a Jesus. O próprio Cristo disse que antes de alguém construir uma torre, ele deve primeiro se assentar e fazer os cálculos para saber se terá condições de concluir a sua obra. Da mesma forma, quando um general vai para uma guerra, ele calcula antes a quantidade suficiente de soldados para entrar naquela batalha. E Jesus aplica esses dois contextos à realidade de que a gente deve medir antes, calcular os esforços, calcular o custo, antes de nos propormos a segui-lo. Porque a vida com Cristo é uma vida de seriedade. O seguir a Cristo envolve uma porção de coisas. Existe um caminho estreito a ser seguido, existe uma cruz a ser carregada, existe um preço a ser pago diariamente, um preço alto. O custo do discipulado é alto. E nessa história a gente vê um jovem que seguiu a Jesus de modo inconsequente. Um jovem que não se preparou adequadamente para acompanhar Jesus. E por isso ele passou por uma situação muito constrangedora. Por isso ele foi grandemente envergonhado, porque ele seguiu a Jesus de maneira inadequada. É desejo nosso, é necessidade inclusive, que sigamos a Jesus devidamente vestidos, que calculemos previamente os custos que envolvem uma caminhada ao lado de Jesus, para que jamais possamos nos envergonhar, para que tampouco possamos envergonhar o nome de Cristo ou o Evangelho, mas que o sigamos com coragem, com ousadia e até o fim, pagando o preço que necessário for, inclusive o da morte, se for o caso. Há um texto em Apocalipse que diz que bem-aventurado é aquele que vigia e guarda as suas vestes até o fim, para que ele não fique nu e seja envergonhado. Que Deus aplique esta palavra ao nosso coração e que a gente entenda a seriedade que é seguir a Cristo. Com esse vídeo nós estamos encerrando, pelo menos a primeira temporada, dessa nossa série de vídeos, dessa playlist aqui do canal, chamada E aí, sabia dessa? Eu tenho certeza que durante todos esses vídeos, muitas curiosidades, muita coisa interessante foi apresentada e você tenha chegado a algumas conclusões e algumas descobertas que nunca tenha percebido em sua vida. E por isso mesmo quero pedir então para você compartilhar não só esse vídeo, mas essa playlist também com todos os seus amigos.
Coloque nos seus grupos, nas suas redes sociais. Eu quero pedir para você deixar a sua curtida aqui também, para você se inscrever em nosso canal, para você ativar o sininho, porque vem mais novidades por aí e eu queria que você não perdesse nenhuma delas. Conheça também o nosso curso de Bibliologia. Você pode acessar aqui o link para esse curso, está aqui na descrição desse vídeo, e conhecer um pouquinho mais da Bíblia enquanto Palavra de Deus. Eu agradeço muito a sua companhia com a gente durante toda essa série e também até o final desse vídeo. E eu peço a Deus que continue abençoando a sua vida e nos capacitando para lermos e compreendermos melhor a sua palavra. Um grande abraço, que Deus abençoe a sua vida e até a próxima.